Fala rapaziada, vamos continuar aqui a nossa aula número 2, parte 2, onde eu vou aprofundar agora com você um pouco mais sobre o teorema de Stephan. Lembra? Pressão é igual a μGH. Muito bem, antes de eu aprofundar resolvendo com vocês essa questão número 4 que está no nosso material da apostila, você precisa lembrar da fórmula que eu vou ficar repetindo toda a aula para vocês. A pressão, quando eu tenho um fluido, ela é densidade vezes gravidade vezes altura, μGH. O que significa isso? Que a pressão em um determinado ponto, vou chamar esse ponto de A e esse ponto de B, ela depende unicamente da altura em que ela se encontra. Então, se eu tenho um ponto A aqui e aqui é uma altura H, eu tenho um ponto B aqui e aqui também tem a mesma altura, eu posso afirmar para vocês então que a pressão no ponto A ela é igual à pressão no ponto B. Por quê? Porque o μ ele sempre é o mesmo, no caso se for água vai ser sempre 1000, e o G é o valor da nossa gravidade, que é sempre 10. Então, o que interfere no cálculo da nossa pressão simplesmente é o valor da altura. Outra coisa, eu só posso falar que a pressão em um determinado ponto, se ela tiver a mesma altura de um outro ponto, elas são iguais, se e somente o se o líquido for o mesmo. Se for água com água. Agora, se eu estiver comparando água com mercúrio ou água com leite, acabou. A densidade muda. E se essa densidade aqui mudar, pessoal, aí eu altero o valor da minha pressão. Então, revisando. A pressão, ela depende unicamente da altura. Perfeito. Desde que o meu líquido seja sempre o mesmo. O líquido que eu estiver comparando um ponto com o outro. Se você entendeu essa ideia, pessoal, então vem comigo que nós vamos resolver agora essa questão número 4. Essa questão número 4, ela fala aqui, eu tenho aqui um botijão de gás. A gente sabe que dentro do gás a gente tem uma substância que é o butano. E aí eu pego e conecto aqui na saída dessa mangueira um manômetro. Lembra da aula anterior? O que é manômetro? É um medidor de pressão. Lembra que eu apresentei para vocês o manômetro de Bourdon? Eu apresentei aquele outro manômetro que era uma coluna piezométrica e apresentei também o manômetro em formato de U. Esse aqui é um tipo de manômetro. Muito bem. Esse manômetro ele serve para medir a pressão e ele vai ser colocado aqui na saída do gás, onde eu coloquei de azul. Essa válvula aqui, pessoal, que vocês estão vendo, se ela estiver fechada, não tem gás. Mas se eu abrir essa válvula aqui, o que vai acontecer? O meu gás vai começar a sair por aqui. E esse meu gás vai começar a fazer todo esse movimento aqui, que eu estou mostrando para vocês. Como eu acabei de conectar um manômetro na saída, e esse manômetro ele tem aqui o mercúrio, tá? Mercúrio a gente representa pelo símbolo de Hg. O que vai acontecer? O meu gás vai fazer uma força aqui, e vai fazer com que o mercúrio suba. Então, o gás faz força para cá e o mercúrio vai subir. Nessa do meu mercúrio subir, ele vai gerar uma coluna. Olha a coluna aqui que ele gerou. Essa coluna de 104 centímetros. Muito bem. Para que toda essa informação? Pessoal, com essa coluna, que foi o quanto o meu mercúrio subiu, eu consigo determinar exatamente qual é a pressão que está ocorrendo aqui com o meu gás. E é isso que o exercício quer que vocês calculem, tá? Se você ler o exercício aí com um pouco de calma, você vai perceber que ele está pedindo para você calcular o valor da pressão do gás. Muito bem. O que eu vou fazer? Eu vou marcar aqui então o meu ponto A,
que vai ser onde está a minha pressão do gás. E agora eu vou falar uma coisa muito importante para vocês. Se eu tenho um ponto A e eu passo uma linha reta nesse mesmo ponto, vocês concordam comigo que a altura que ele se encontra vai ser a mesma? E dois líquidos que estão na mesma altura possuem a mesma pressão. Então, se eu vier aqui e traçar uma linha e pegar esse outro ponto aqui, que eu vou chamar agora de ponto B, eu posso afirmar que a pressão no ponto A é igual à pressão no ponto B. Olha, professor, mas por que você pode afirmar isso? Opa, lembra da nossa revisão aqui atrás, agora há pouco? A pressão no ponto A é a mesma no ponto B, não importa a forma, desde que a altura seja a mesma. Legal. Aí você deve estar falando, mas, professor, o líquido também não tem que ser o mesmo? Meus parabéns, o líquido também tem que ser o mesmo. E de fato, o líquido, o fluido é o mesmo. Se eu olhar para essa minha primeira parte aqui, ó, observe que a parte de baixo do A é mercúrio. E se eu olhar aqui para a parte B, a parte de baixo também é mercúrio. Então eu tenho o mesmo fluido, tá bom? Muito bem. Então quem é a pressão no meu ponto A? É a pressão do gás. É essa que eu quero encontrar. E quem é a pressão que está ocorrendo no meu ponto B? A pressão no nosso ponto B, pessoal, é tudo que está em cima do ponto B fazendo pressão. Quem está fazendo força no meu ponto B? Põe o seu dedo no ponto B e olha para cima. Opa! Quem está fazendo força no ponto B é isso tudo. Legal, é uma coluna de mercúrio. Agora, moçada, bastante atenção. Observem que isso está aberto para a atmosfera, ó. Então, além dessa pressão de coluna de mercúrio, que é uma coluna de 104 centímetros, eu tenho também a pressão da atmosfera fazendo força aqui. Professor, se tivesse fechado, eu teria que colocar a pressão da atmosfera? Não. Olha que lindo. Acabaria aí. Você não precisaria colocar isso aqui. Certo? Então vamos lá. Muito bem. O que você não vai poder esquecer aí, eu vou repetir várias vezes, que dois pontos na mesma altura, com o mesmo líquido, têm a mesma pressão. Sempre isso. Eu quero descobrir aqui, pessoal, a pressão do gás. É isso que eu quero saber. A pressão do gás é igual. A pressão no mercúrio de uma coluna de 104 centímetros. Opa! Pressão com uma determinada altura. Que fórmula que eu uso? μGH. Sempre o μ vezes o G vezes o H mais o valor da nossa pressão da atmosfera. Muito bem. Vamos agora brincar aqui? Eu estou falando agora do mercúrio. O exercício deu para você aqui, ó, a densidade do mercúrio como 13,6 gramas por centímetros cúbicos. Mas pelo amor de Deus, rapaziada, ó, é ir para o inferno direto se você me usar o 13,6. Repara que aqui eu vou usar a gravidade. E a gravidade, a unidade dela é metros por segundo ao quadrado. Então você também precisa colocar isso aqui em metros cúbicos. Então vamos converter. Lembra que para eu converter densidades, eu preciso multiplicar o número por 1000. 13,6 vezes 1000 vai me dar o resultado agora, ó, 1000 é 10 ao cubo. Vai me dar o resultado em quilos por metro cúbico, ó. Quilos por metro cúbico. Vezes o valor da gravidade. Quanto que vale a nossa gravidade? 10. Quanto que vale a nossa coluna?
Repara que eu estou usando a densidade em metro, a gravidade está em metros, então a nossa coluna, que é de 104 centímetros, também precisa ficar em metro, isso é 1,04 metros. E agora, para fechar, eu vou somar o valor da pressão da atmosfera que ele deu aqui, ó, como 10 elevado à quinta. Olha que legal que ficou. Agora você vai simplesmente calcular isso daqui na sua calculadora. 10 à terceira vezes 10, eu vou colocar isso aqui como 10 elevado à quarta, vezes 1,04, mais 10 elevado à quinta. Eu vou abrir aqui agora a minha Master Calculadora e vou digitar esse valor aqui. Então vamos lá. Eu tenho aqui em cima, tem aqui em cima não, né? Não tem nem fração, é 13,6 vezes 10 elevado à quarta, vezes 1,04 somado com 10 elevado à quinta potência. Tudo isso vai dar aqui para mim uma pressão do gás de 241.440, tá? 241.440 Pascal. Pronto, pessoal. Eu calculei a pressão nesse ponto, que é o valor da nossa pressão do gás, tá bom? Que é a pressão que está atuando aqui no nosso botijão de gás. É a pressão que ela está saindo. Legal. Agora eu vou fazer mais um para ver se vocês entenderam esse conceito. Então vem comigo aqui, ó, para o exercício número 5 da nossa apostila. Aqui eu tenho um tubo aberto em formato de U. Então, se você observar aqui, ó, aqui está o nosso tubo em formato de U. Certo? Esse tubo, ele tem dois líquidos. Pessoal, esses dois líquidos, eles não se misturaram. É um líquido A e tem um outro líquido B, tá? Esse aqui, ó, é o primeiro líquido, que a gente vai chamar de líquido A, e esse aqui é um outro líquido, que é o B. As alturas das colunas do A e B, medida em relação à linha de separação dos líquidos, valem 50 centímetros e a outra 80 centímetros, tá bom? Do líquido A vale 50 e do líquido B vale 80. Eu quero determinar a massa específica do líquido B. Agora um macete importante para vocês. Professor, eu já não sei mais o que é massa específica. Pessoal, massa específica é o apelido que eu dou para densidade, tá? Então vamos lembrar aqui que densidade é a mesma coisa que massa específica. Então o que eu quero descobrir aqui é a densidade do meu fluido B. Sabendo que a densidade do meu fluido A foi dada para vocês como 2 vezes 10 elevado ao cubo. Ó, aqui é cubo. Quilos por metro cúbico. Como que eu vou fazer isso? Então vamos lembrar daquele princípio importante que eu acabei de falar no começo dessa aula para vocês. Eu vou procurar um ponto, uma altura, onde eu tenho os dois líquidos, tanto do lado esquerdo quanto do lado direito. E eu tenho aqui, do lado esquerdo, um ponto que eu vou chamar de ponto B. E desse lado eu tenho um ponto que eu vou chamar de ponto A. Aí você vai lembrar aí na sua casa, estudando, que se dois pontos estiverem na mesma altura, a pressão do ponto B, opa, lembrei, é igual à pressão que está no ponto A. Desde que o líquido, pessoal, seja o quê? O mesmo. Professor, mas é o mesmo? É. Se você olhar o ponto B, para baixo dele, eu tenho o líquido A. Se você olhar o ponto A, está aqui. Tudo bem? Você pode chamar também aqui, se você quiser, de ponto 1. Aqui você pode chamar de ponto 2 e falar que a pressão no ponto 1
é igual à pressão no ponto 2. Também pode. Agora vamos abrir essa fórmula. Eu estou falando em pressão, estou falando pressão de um fluido e é uma pressão que tem uma coluna. Então a fórmula é o μgh. Então aqui vai ser μgh. Por que μgh? Eu vou olhar tudo que está em cima do meu ponto 1. Quem está em cima do meu ponto 1? O μ, que é a densidade de quem? Do fluido B, vezes o valor da gravidade, vezes a altura do ponto B. Rapaziada, tem mais alguma coisa fazendo força em cima do nosso ponto B? Do ponto 1, desculpa. Tem. Tem o fluido B e tem isso aqui aberto, que é a pressão da atmosfera. Tudo isso é igual. Vamos lá para o ponto B? Quem está fazendo força em cima do nosso ponto B? Opa, isso aqui está fazendo força em cima do ponto B. Quem que é isso aí? Ah, é o meu fluido A, não é? O fluido A não está percorrendo tudo isso aqui? Então é a densidade do A vezes a gravidade. Vamos dar um espaço aqui, ó, para caber certo. Muito bom essa tecnologia, hein, galera? Vezes o valor da altura do A, que no caso é 50 centímetros. Mas, quem mais vai estar fazendo aqui? A pressão. Que pressão? A pressão da atmosfera. Como de cá eu tenho o ar e de cá eu tenho o ar, essas pressões da atmosfera são iguais. Então eu posso cancelar. Agora eu vou substituir. Eu quero descobrir a densidade no ponto B, a gravidade aqui vale 10 e a altura nossa do ponto B é de 80 centímetros. Só que vou converter em metros só para não fazer confusão para vocês, mas nesse caso aqui não ia precisar não, tá bom? Vou mostrar por que não iria precisar, pessoal. 80 centímetros, para eu converter em metro, é a mesma coisa de eu pegar 80 e multiplicar por 10 a menos 2. Certo? Centímetros para metros, eu ando 2 casas para trás. A densidade do ponto A foi dada. Aqui, ó, 2 vezes 10 elevado ao cubo. 2 vezes 10 elevado ao cubo. A gravidade, como 10. Olha que legal, quilos e metro. Tá certinho, ó, quilos e metro, e a gravidade também tem metros. Agora eu vou pegar aqui a altura do meu ponto A, 50 centímetros. Se você converter 50 centímetros para metro, vai ficar 50 vezes 10 a menos 2. Eu disse para vocês que nesse caso não precisava converter para metro, porque você ia acabar cancelando aqui, ó, 10 a menos 2 de um lado e 10 a menos 2 do outro lado. Agora a gente vai resolver isso aqui, ó. E aí eu vou encontrar como resultado aqui, ó, o μ de B. 80 vezes 10, viu, pessoal? Aqui, ó, vai dar 800. E do outro lado, o que que eu tenho? 2 vezes 10 dá 20. 20 vezes os 50, certo? Ó, fazer aqui a conta, 20 vezes os 50, ó, dá 1000. O que que é 1000? 10 ao cubo, tá? Então, tudo isso aqui, ó, toda essa continha aqui, ó, ela vai dar para a gente como resultado 10 ao cubo, vezes esses 10 ao cubo aqui, ó. Então, quem vai ficar o nosso μ de B? Ele vai ser 10 ao cubo vezes 10 ao cubo, dá 10 à sexta, dividido por 800. Vamos fazer essa conta aqui, ó, na calculadora. 10. Ampliar aqui um pouco, ó. Vou colocar aqui 10 à sexta. Aí foi. Dividido por 800. 1250. Então eu tenho aqui 1250.
E lembra que é quilos por metro cúbico. Mas como eu falo em toda aula para vocês, eu não estou interessado em número, conta. Eu preciso entender, pessoal, o que eu estou fazendo. Isso é o mais importante, tá bom? Repara aqui que a densidade do líquido A, ela vale 2 vezes 10 ao cubo quilos por metro cúbico. Isso do A. O que é 2 vezes 10 ao cubo? 2.000. Vamos pôr 2.000 aqui, ó. E a densidade do fluido B, eu acabei encontrando, ela vale 1.250. Então, 1.250 quilos por metro cúbico. O que é densidade? Densidade é para falar para você qual que é o fluido mais pesado a cada 1 metro cúbico. O mais pesado é o fluido A. Por isso, pessoal, que está na parte de baixo. Olha lá, o fluido A fica embaixo, ele é mais pesado. E o fluido B, ele é mais leve, ó. Por isso que ele fica na parte de cima. Tranquilo? Vamos finalizar, ver se você ficou muito bom nessa matéria, fazer mais um exercício com vocês, pessoal. Esse aqui, ó, é o último exercício desse assunto aí da apostila para a gente poder entrar na parte interessante, tá bom? Aqui novamente, ó, a mesma coisa, nem vou ficar perdendo muito tempo, não. Eu preciso que você bata o olho no exercício, enxergue que se trata de 2 fluidos. Um fluido é o petróleo, o outro fluido é a água. Como o petróleo está por cima, ele tem uma densidade menor, ele é mais leve, ele é menos pesado. Como a água está por baixo aí na figura, tudo isso aqui é água, ó. Ela tem uma densidade maior, ela é mais pesada. Legal? Agora vamos lá então. 2 pontos na mesma altura, eu tenho pressões iguais. Então, esse ponto A aqui, ele tem a mesma pressão no ponto B. Por quê? Eles estão na mesma altura e o fluido é o mesmo. Na parte de baixo é água, na outra parte é água. Então, a pressão no ponto A, ela é igual à pressão no ponto B. Certo? Agora, vamos abrir? Vamos ver o que o exercício está pedindo para a gente? Ele deu aqui a densidade da água, que a gente já sabe que é 1.000. Deu para nós a densidade do petróleo como 800. Deu o valor dessa coluna aqui, que vai ser de 4 centímetros. Falou para adotar a gravidade como 10 e pediu para a gente calcular a pressão no petróleo. O petróleo, pessoal, ele está onde? Ele está fazendo força em cima do ponto A ou em cima do ponto B? Parabéns, em cima do ponto A. Então, aqui em cima do meu ponto A, eu tenho a pressão do petróleo mais a pressão da atmosfera, porque aqui está aberto, ó. Agora, em cima do meu ponto B, o que eu tenho fazendo força? Coloca o dedo no seu ponto B e olha tudo que está para cima. Uma coluna de 4 centímetros de água, então eu tenho uma pressão de água gerada por uma coluna de 4 centímetros, mais o quê? Mais a pressão da atmosfera. Tranquilo? Agora é simples, eu vou cancelar a pressão da atmosfera de um lado e do outro. Olha que maravilha. Vou ler a pergunta. O que o exercício quer que eu calcule? A pressão do petróleo. Então aqui eu não vou precisar abrir o meu MGH. Agora aqui eu vou abrir, ó, a pressão da água. Tá? Tudo que for coluna e que for fluido, MGH. Então vamos lá. O Mi da água é 1.000. Certo? A gravidade, 10. E a altura, 4 centímetros. O que é 4 centímetros? 0,04 metros. Professor, precisa converter em metros? Opa, a gravidade está em metros. Então,
não me coloque centímetro. Tudo que tiver gravidade, você é obrigado a converter para o Sistema Internacional de Unidade. Tá bom? Então, para a gente finalizar isso aqui, pessoal, eu vou agora resolver essa multiplicação. 1000 vezes 10 vezes 004 vai dar 10.000 vezes 004. E 10.000 vezes 004 eu vou ter como resultado aqui 400 Pascal. Só para fechar esse exercício, observe que esse 800 aqui a gente nem precisou usar. Não teve necessidade, pessoal, de eu abrir a fórmula aqui, ó, do μgh, tá? Para que eu usaria esse 800? Só para eu aprofundar um pouco o exercício. Se eu precisasse saber o valor dessa altura aqui, ó, isso fica interessante, ó. Quero saber a altura da coluna de petróleo. Eu poderia vir aqui, ó, e fazer a fórmula do μgh. Aí eu já sei o valor da pressão aqui, ó, que no caso é 400. Aí eu tenho o valor agora da densidade aqui, ó, do petróleo, que vale 800. O valor da gravidade é 10, e aí eu conseguiria descobrir o valor da altura. Como que ficaria essa altura? 400 dividido por 800 vezes 10, 8.000. Dividindo esse resultado aqui, eu vou ter, corta 2 zeros aqui, corta 2 zeros aqui. Eu tenho 4 dividido por 80. Então você vem aqui na sua calculadora, faz 4 dividido por 80, 0,05, ó, metros. O que é 0,05 metros? Se eu multiplicar isso aqui por 100, eu tenho aqui 5 centímetros. Certo? Então, essa altura aqui seria de 5 centímetros e essa aqui de água, 4 centímetros. Tá bom? Então, complementa esse no exercício, porque eu iria precisar dessa informação aqui se fosse para eu calcular o valor da altura. Rapaziada, eu espero que tenha ficado um pouco mais clara essa matéria que a gente está trabalhando agora. E qualquer dúvida é só me mandar uma mensagem. Um beijo especial para vocês, fiquem com Deus.